Então, gente, para tentar fechar, eu até não me estendi tanto em George Collin, mas a gente vai marcar uns encontros presenciais antes da prova de vocês, para a gente discutir essas questões, tirar melhor as dúvidas de vocês, já até para me entender se vocês estão de fato entendendo. Leiam os livros, aliás, os textos, que tem textos que praticamente são livros, como é o caso do que é arte. Se você não conseguir ler todo, tente ler o máximo que você conseguir. Não entendi nada ao ponto de formular uma dúvida para o dia do encontro, não tem problema. Você pode marcar, pode me questionar pontos que a gente vai tentar refletir, que eu preciso até disso, desse feedback, para perceber se de fato vocês estão entendendo, porque como vocês devem ter compreendido, não é fácil. Não tem como definir o que é literatura, o conceito de literatura, e de arte também não. E como elas andam atreladas lado a lado, a partir de concepções que tentam fechar elas, e também de outras questões também que não são só relativas ao texto, mas também que a literatura, a arte se relaciona muito com a questão do tempo, com o tempo histórico que nós estamos, com a visão do público também. Então, eu vou agora falar sobre a prova, a primeira prova que eu fiz nessa disciplina e mostrar até como foi a questão para vocês. Vou até mostrar a questão, se der aí para vocês lerem, não sei, eu posso ler. Então, eu vou ler para vocês como é que ela vai cobrar na prova de vocês, que eu acredito que ela vai fazer a mesma coisa, porque nos outros períodos também foi basicamente assim. Ela vai cobrar uma questão, e essa questão vai estar incluindo todos os textos que ela passou e que ela discutiu em sala, para que vocês discorram, façam um texto em prosa. Lembram do texto em prosa? Essa ideia do texto que ocupa toda a disposição do papel, que não é em verso. Para vocês fazerem um texto em prosa e dissertar sobre esses conceitos que cada autor nesses textos traz, como podendo pensar a literatura, até problematizando que eles estão diretamente atrelados. Então, fazem com que vocês discorram, escrevam a compreensão de vocês sobre esses textos e a ideia que eles têm do que é a literatura, dos estudos literários a partir desses textos. Que é que os estudos literários acadêmicos compreendem como que sendo literatura a partir das reflexões e questionamentos desses teóricos, desses escritores que escreveram esses textos, que como nós podemos ver, Antoine Compagnon, ele é professor de literatura francesa. Já o Terry Eagleton, ele é crítico literário e filósofo também. E já que o George Collin, ele é crítico da história literária e cultural, e ele trabalha na Unicamp. E veja que ele já não é um francês, já não é um americano, agora ele é brasileiro. Mas mesmo assim, na obra dele, vocês vão ver que ele vai citar muitos exemplos de obras internacionais, porque são obras literárias mundiais, então não são exclusivas apenas daqui do Brasil. Então ela vai cobrar a questão assim, eu imagino que vai ser do mesmo modo. Ela vai ter só uma questão e essa questão vai ser subjetiva. Como assim, Roberta, subjetiva? Porque vai ser a sua escrita, o modo como você compreendeu, você vai escrever. Então não vai ser igual. Suponhamos, a forma que eu vou escrever e a minha compreensão e os exemplos que eu vou dar, se você quiser dar exemplo da obra que eu citei, e até dos exemplos que eu citei aqui nos vídeos e que você conhece e que achou interessante citar na prova, é melhor, enriquece ainda mais a sua prova, porque só você falar lá a sua compreensão do que você entendeu sobre o que esses teóricos dizem,
ela considera, porque ela é uma professora boa de nota. Ela não é aquela professora extremamente... Passa muito texto, que, verdade, os textos dela tem uma linguagem, assim, para quem está iniciando um curso de letra, não é fácil, mas vocês vão se habituando aos poucos à metodologia da universidade com essa linguagem. São textos extensos, de certo modo, até porque o tema não é simples, então não é 2 folhas, 4 de texto que vai fazer a gente entender, pensar a literatura. Mas os textos dela, apesar disso, se você se empenha, então não entre em pânico. É muito texto, eu não estou entendendo nada. Não entre em pânico. Ela é boa de nota. Tudo que você fizer, ela vai considerar. Agora também é você ter bom senso. Não é você... Até pelo que a gente discutiu, não dá para definir a literatura num conceito fechado, a arte num conceito fechado. Como a gente entende, literatura é arte. Não dá para você definir um conceito fechado. Então você tem que ter um bom senso. Você citar as características da literatura, a verossimilhança, a ficção baseada na realidade. Só que essa ficção não é só no sentido do que é mentira. A função da literatura de humanizar o ser humano, de fazer o ser humano entrar em contato com a ficção, com a fantasia, de fazer o ser humano ter um prazer no sentido de fruição, de utilizar a imaginação, mas também de pensar criticamente a sua própria realidade. Dentre essas características. E a questão provavelmente que ela vai cobrar, de acordo com os textos que ela trabalhou aqui na minha época, ela trabalhou em números. Então eu vou ler a questão para vocês e eu vou tentar meio que orientar vocês qual vai ser a forma mais adequada de vocês tentar iniciar a prova de vocês. Mas isso vai ser melhor abordar a gente pessoalmente, por isso que eu vou marcar. Vai ser meio que em cima, porque assim, ela veio falar comigo já foi meio que em cima da prova de vocês, então eu vou ler. Primeira questão, só vai ter uma questão, eu imagino, e a questão, como eu já disse, é para vocês escreverem, dialogarem com os textos que você ler a compreensão e citar exemplos. A questão era assim, na minha época. Os textos O que é arte, de George Colley, Teoria da Literatura, capítulo 1, O que é a literatura, de Terry Eagleton, os dois que é a literatura, de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo. Teoria da Literatura, capítulo 1, que é a teoria, de Jonathan Cooley. E o Demônio da Literatura, capítulo 1, a literatura, de Antônio Compagnon. Apresenta uma ideia de literatura de acordo com a atração dos estudos acadêmicos. Então, a partir da leitura dos textos teóricos estudados, o que é literatura? Apresenta a literatura das diferentes maneiras propostas pelos estudos literários. Então, existem diferentes maneiras de se pensar a literatura. Se vocês forem observar, ela cita todos esses textos teóricos e tem uma parte que diz assim, ó. Quando diz assim, o último que cita aqui é de Antônio Compagnon, apresenta uma ideia de literatura. Vocês podem ver que essa literatura está grifada com L maiúsculo, então não é qualquer literatura. É a literatura que não é a literatura só no sentido do que é escrito, do que é impresso, que tem a linguagem imaginativa, mas é a literatura, essa ciência que a teoria literária, essa área que a teoria literária tenta compreender, que ela identifica essas características, a verossimilhança, a ficção baseada na realidade, mas não é a ficção apenas como mentira, essas que eu citei anteriormente, que tem uma função que inicialmente não é prática, mas que tem uma função de humanizar o ser humano, de fazer o ser humano pensar criticamente, de fazer com que o ser humano desfrute de uma experiência de prazer quando lê um romance, quando assiste uma peça de teatro, quando assiste um filme.
Então tem essas características. Então, um ponto que eu posso até ressaltar para vocês é que existe, se vocês fossem tentar definir graficamente na escrita qual a diferença entre a literatura com L minúsculo e a literatura com L maiúsculo, é que a literatura com L minúsculo é aquela literatura do senso comum, que é tudo que é escrito, tudo que é impresso, que é um conjunto de teorias de uma área como a pedagogia, de uma área como literatura religiosa, se a gente for pensar todos aqueles textos bíblicos, é uma literatura dentro dessa ideia do senso comum. Essa ideia que os formalistas tentavam ditar como sendo literatura a partir do texto literário. É a linguagem que causa estranheza, é a linguagem imaginativa. É só as obras de arte, é só as obras literárias, são os grandes escritores. Então, se encaixaria nessa ideia do senso comum. Então, enquanto a literatura, com L maiúsculo, seria a literatura que a teoria literária tenta entender a partir do texto literário, que tem todas aquelas características que eu falei para vocês. Então, é isso. Qualquer dúvida a gente vai tirar no dia dos encontros, que eu vou marcar pessoalmente com vocês, se vocês tiverem vontade, porque aí eu não posso obrigar, tem que partir da vontade de vocês, mas que eu estou à disposição.